Oi, gente! Estamos aqui para começar mais um episódio do Toda Mulher é um podcast. Na verdade, hoje é estreia, né? Vocês estão muito ansiosos, todo mundo aí esperando, querendo saber quem é a convidada. A gente também está muito ansiosa. Tem muita coisa boa aí. Isso. Mas antes de começar, antes da gente apresentar oficialmente a nossa convidada de hoje, gostaria, né, de pedir para vocês seguirem a nossa página no Instagram, no YouTube, darem muito joinha, like, para que o algoritmo entenda que isso é um conteúdo legal e assim espalhe para mais pessoas cada vez mais e a gente consiga cada dia mais alcançar mais e mais mulheres. Agradecer a nossos patrocinadores oficiais, Café Santa Cecília. Sempre com cafezinho, que é super importante. Nossa, delícia, cafezinho delicioso aqui da nossa região, café com mais de 80 anos de tradição, que não é para qualquer um. Agradecer o Amor de Bolo, que está sempre adoçando os nossos episódios. Muito gostoso. Nossa, deixando aqui o papo cada vez mais acolhedor. Estamos com parceiros novos, graças a Deus, estamos explodindo. O pessoal está entendendo que é um projeto mesmo de sucesso, que está alcançando muita gente. Estamos também com a Embalar, uma loja de descartáveis, bombonier, tudo que você precisar. Muita coisa deliciosa também. Tudo que você precisar em descartáveis, embalagens, bombonier, você encontra na Embalar, aqui na nossa cidade. Uma empresa que supre todas as nossas necessidades do dia a dia, de festas. Então, é isso, né? Chega de enrolação aí. Vamos lá apresentar. Vamos começar, né, gente? Vamos lá, Camila. É importante a gente falar sobre os nossos patrocinadores aí, porque ajudam a gente nessa causa, né? E a continuar esse processo. Mas, então, vamos acabar com esse suspense e vamos apresentar a nossa querida Rose. Eu vou explicar para vocês, vou falar um pouquinho da Rose e aí depois eu vou deixar a fala com ela. Hoje a gente tem a alegria de receber essa mulher, uma mulher de fé, uma mulher cheia de inspiração. A Rose já está com os olhos aqui cheios de lágrimas, né? Mas é verdade, a Rose é um sinônimo de garra, de fé, de inspiração para outras mulheres, né, Rose? É mãe do Arthur, mãe da Isabelle, é pedagoga, é representante comercial há 18 anos, não é para qualquer pessoa, né, Rose? Há 18 anos aí nessa vida. Ela é empresária da beleza também há mais de uma década. Ela é diretora e consultora da Mary Kay, então entende tudo sobre a beleza da mulher. É uma mulher que escolheu florescer mesmo nos dias difíceis, porque eles existem, né, Rose? E com muita coragem, verdade e amor próprio, eu apresento para vocês, Rose. Camila, só um minutinho antes da Rose, da gente conceder a palavra para a Rose, a gente falar aqui, a Rose foi super cogitada nas nossas caixinhas. A gente deixou uma caixinha lá perguntando de mulheres que inspiram, que gostariam de ver aqui. E o nome dela foi muito citado. As pessoas queriam muito ouvir a história dela, porque tem ela como uma mulher que de fato venceu na vida e a gente vai explicar o porquê, né, que ela venceu na vida. Então, deixar isso bem registrado aqui. A voz das mulheres. A voz das mulheres aqui tem lugar. Tem lugar, tá vendo? É isso que aconteceu. Rose foi pedida aí, né, pelas mulheradas. Muito obrigada. Então, vamos lá. Gente, eu tô assim, né, igual a Camila falou, eu tô segurando, né, pra não ficar emocionada, porque todo mundo fala que eu tenho cara de bravo, mas eu sou chorona, tá? Choro à toa. Muito obrigada, bom dia, né, primeiramente, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que o pessoal vai estar assistindo, mas eu estou muito lisonjeada, estou, assim, surpresa, porque é uma história, eu tenho orgulho da minha história, sim, porque eu olho para trás, eu vejo a Rose, né, de anos atrás e vejo aonde eu cheguei, onde eu apoiei os meus filhos para eles estarem chegando e aonde eu ainda quero chegar, né? Mas, assim, fiquei surpresa e muito agradecida. Muito obrigada quem votou, muito obrigada quem pediu. Tomara que vocês gostem. A gente vai gostar, com certeza. Bom, e o papo começa assim, né? E você tem muita coisa para trazer para a mulherada de casa aí. Eu acho que foi o que eu falei no início, né? Eu acho que é uma questão de inspiração mesmo, de coragem, de fé. Então, todo mundo tem muita coisa para aprender com você, né? E essa história, conta um pouquinho pra gente da Rose, da sua caminhada até aqui. De como tudo começou. De quem é a Rose. Então, conta, eu brinco sempre que vamos começar do começo. Né? Então, a Rose, até na hora que eu cheguei, eu tava falando pra Camila que eu lembro dela criança, a Rose foi uma criança, assim, que perdeu o pai muito nova. Então, foi de surpresa, porque meu pai, ele infartou.
do nada. Então, assim, minha mãe não trabalhava e eu acredito até que essa força que eu tenho, eu aprendi com ela, porque ela foi obrigada a se virar nos 30. Então, tipo, ela ficava em casa com os 3 filhos. E meu pai trabalhava, sustentava a casa. De repente, ele infartou. Pum, acabou. E agora? Então, assim, ela foi obrigada a criar nós 3, começou a trabalhar. Aí, em seguida, meus irmãos tiveram que trabalhar também para ajudar. E aí, minha mãe adoeceu. Ela teve uma hepatite na época muito forte, teve uma cirrose hepática, enfim. Ela ficou quase um ano acamada, não podia levantar. Então, eu saía da escola, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha que chegar, varrer a calçada, arrumar a cozinha, cuidar da minha mãe. Então, minha infância meio que foi... Fique à vontade. Né? Minha infância, tipo, eu não tive infância. Foi interrompida, né, pelas responsabilidades. Então, eu aprendi a trabalhar. Tudo que eu precisava, tipo, eu preciso trabalhar, né? Aprendi a trabalhar. Tipo, minha infância foi substituída. Né? Até hoje eu falo de empoderamento feminino. Eu não falo a base do feminismo. A mulher tem que ser maior, tem que competir com o homem, não. A Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa. Isso também gera muita controvérsia. Mas a mulher feminina, ela tem que ter o espaço dela. Sim. Né? Então, assim, eu aprendi a ser forte. Muitas vezes eu não tenho opção. Então, o empoderamento eu levo para esse lado. O empoderamento que eu tenho, o feminino que eu tenho, é a força, né? Tipo assim, óbvio que na minha fraqueza Deus faz forte, mas eu não tive opção. E a Jéssica postou alguma coisa hoje cedo, a gente tem que escolher. Isso aí, eu vou desistir ou eu vou, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Porque não escolher é uma escolha. Então, eu falo sempre isso. Eu falo assim, quando a pessoa, não, mas eu não vou escolher. Você já está escolhendo exatamente aquilo que vai ficar para você, né? Aquilo que vai ser escolhido para você. E é legal, né, Rose, você trazendo um pouco da sua história, que a sua força veio de uma mulher, né? Sua mãe. Porque você foi forte também, vendo aquela força dela, né? Pelo momento difícil que vocês passaram. Aí, em seguida, eu comecei a trabalhar, eu fazia... Pensa, hoje você imagina uma criança de 12 anos trabalhando no Center Hermógenes. Uma criança, eu trabalhava, fazia horário de almoço. Com 14 anos, na época, eu assinei minha carteira no Calil, no supermercado Calil. Verdade. Eu tinha pavor do dono, porque ele era muito bravo. Mas aí, tipo, tinha várias mulheres mais velhas, mais adultas, e ele tinha confiança em mim. Eu, com 14 anos, eu tinha que chegar mais cedo para conferir o troco do caixa, então aquilo ali eu já me sentia assim, nossa... Que responsabilidade, né? E só a responsabilidade atrás da responsabilidade, né? Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Né? E aí, em seguida, eu fui trabalhar em outro mercado e apareceu no Polivalente. Eu tinha parado de estudar, parei no 3º ano, por conta do Arthur, né? Eu tive filho muito nova. Também acho que uma coisa foi levando a outra, né? Eu não tive infância, comecei a namorar muito cedo, né? Casei muito cedo, né? Então, assim, uma coisa leva a outra. O meio que a gente vive, se a gente não tiver focado, acaba bagunçando tudo. Mas, assim, né? Passou. Destino, Graças a Deus que eu tenho ele. E aí veio o magistério, né, para Polivalente, eu quis começar a estudar. Então, tipo assim, do comércio, eu fui para a escola. Primeiro você... E aí você foi para fazer a pedagogia. Isso, na época não era pedagogia. No Polivalente era só magistério. Só magistério. Aí o magistério, né, acabou. Aí fiz o magistério também e parei, né? Aí eu fui trabalhar na creche do Semebem, eu trabalhei lá 8 anos. Fiquei 4 como professora, monitora, né, que a gente fala na sala, e 4 na coordenação. Então, tipo assim, mais responsabilidade. Porque quando mudou a política, era uma coordenadora, aí quando muda a política, né, porque é cargo de confiança, aí me colocaram na coordenação. E daí, eu criei os meus filhos comigo lá dentro da creche. Eles eram pequenininhos, ficaram lá de 1 aninho e pouco até 6 anos, os 2. Eles têm diferença de qual idade? O Arthur fez 29, a Isabela vai fazer 23, 6 para 7. E
eu cismei que eu queria, na época da separação também, né, que eu separei do pai deles, a Isabelle pequenininha, o Arthur já tinha 12 para 13 anos, eu cismei que eu não queria mais escola, aquilo estava me consumindo, eu acho que também por a confusão mental de querer mudar, de querer, coisa, né? Assim, a sua trajetória toda foi de muito movimento, né, também, né? Tendo e muita responsabilidade, né? Tudo era muita responsabilidade, né? Filhos, uma profissão da época também que exigia muito de você, então tudo te amadureceu muito, né? Eu acredito que essa força veio de tudo isso junto, né? E aí você mudou, como que foi a partir daí dessa... Então, aí eu era coordenadora, eu pedi pra sair, ninguém acreditou na época, nossa, mas tipo assim, né? Todo mundo quer ser, né? todo mundo quer ser e você tá entregando. E saiu uma vaga de representante comercial, uma coisa totalmente nova, há quase 20 anos atrás, né? E, assim, fiquei, assim, as pessoas olhavam até, assim, com o olho meio mal vista, porque a representação não tinha mulher. Era um ambiente mais masculino, né? Aí, por exemplo, quando a gente participava de leilões no supermercado, era eu de mulher com mais de 8, 9, 10 homens. Aí, às vezes, a gente ficava até mais tarde, saía 10 horas da noite do mercado, porque leilão são muitos itens. Aí saía aquele monte de homem de dentro do mercado, 10 horas da noite e eu ficava assim, meu Deus, se as pessoas verem isso, o que elas vão achar de mim? Eu sempre me preocupei muito com isso. Até para trabalhar com homens, tipo assim, eu tenho essa divisão, essa preocupação de cidade pequena, né? De ser mal falada, de ser, enfim. Quando eu tô trabalhando de Mary Kay, eu tô mais rosa, eu tô mais maquiada. O dia que eu vou trabalhar nas outras empresas, eu vou mais normal. Deixa um pouquinho a minha... Tipo, né? Eu vou menos maquiada, vou com a roupa mais simples, até para não gerar desconforto com as esposas e tal, porque uma coisa, outra coisa... a gente sabe que às vezes pode existir isso, né? Um ciúme, sei lá, uma coisa, tipo, eu não era o que eu queria vender a minha... o meu trabalho é vender, ter minha comissão e beleza. Aí eu mudei para representante comercial e fiquei só com a representação durante uns 8 anos, até que eu conheci a Mary Kay. Mas assim, a representação eu rodava muito de carro, eu para tudo. Nossa, eu me achei, porque aí eu saí. Liberdade, né? Nossa, que delícia. Exatamente. Foi um período muito bom, até porque o pai dos meus filhos tinha sido meu primeiro namorado, meu primeiro tudo, nunca tinha ficado com ninguém e tal. E de repente aquela separação mexeu muito com a cabeça. Faço ideia, E aí eu costumo falar também que eu tenho uma fuga. Tem gente que tem fuga no cigarro, na bebida, a minha fuga é trabalho. Não sei, né? Tipo assim, trabalho muito isso na terapia também. É porque um excesso acaba sendo excesso, exatamente, né? Porque excesso, né, não é legal. Isso. Mas a minha fuga era isso, porque, tipo, eu brinco com as meninas, pelo menos eu vou chorar no shopping, vou chorar, né, passeando, com gasolina no carro, eu brinco assim, porque pelo menos chorar em casa sem dinheiro é pior ainda, nossa senhora. É isso mesmo. Não existe mulher triste, existe mulher sem dinheiro. É isso aí. É mais ou menos isso. Não que dinheiro seja tudo. Mas ele proporciona alguns momentos felizes. Sim, e a gente não tem como. A gente é dependente dele mesmo. E como eu nunca tive, né, tipo, nem meu pai, que meu pai faleceu cedo. Minha mãe não podia, né? E aí, com o casamento também, a gente dividia tudo ali, mas cada um com o seu quadrado. Então, sozinha, com 2 filhos, aí que eu tinha que trabalhar dobrado mesmo, né? Verdade. Muito, muito. Acaba sempre assim, eu falo que, na verdade, os filhos, né, a maior responsabilidade mesmo sempre acaba sendo da mãe. Por mais que seja um pai muito presente ali, mas acaba sendo da mãe. Você, diante dessa situação toda, você deve ter se visto numa situação em que realmente pesou mais, né? Tipo, e agora, né? Agora... a gente, assim... Eu aprendi muito com Mary Kay. Óbvio que na creche eu aprendi muito, porque a gente tinha uma psicóloga, uma pedagoga, então, mas assim, mais voltado para a parte da educação infantil. Na Mary Kay, a gente se identifica com muitas histórias.
Então, assim, a gente costuma falar lá nosso por quem. Entendeu? Tipo, eu acordo por quem? Por mim é óbvio, mas às vezes por mim a gente desiste, né? Com certeza. Porque falar, não, tá bom do jeito que a tá, gente mas tem que ter um propósito exatamente. forte, né? Entendeu? E como que foi pra você, Rose, por exemplo, assim, você é uma mulher de múltiplas funções, né? Você já trouxe aí algumas pra gente. Né? E como acontece pra você, e eu tenho certeza que por muitas vezes da sua fala, você identificou alguém ali. Eu acredito que mulheres que passaram por separações, e mulheres que se viram em um lugar que talvez não se enxergava mais, dificuldades que passou na infância, enfim, eu acredito que todos nós somos um podcast, né? Todos nós temos uma história, temos algo ali que vai conectar com alguém que está lá do outro lado. E como foi para você unir isso tudo? A mãe, a representante, a consultora Mary Kay, a diretora Mary Kay, como né? Acho que ainda acontece isso dentro de você, né? Então, é tudo um processo, né? Uma coisa foi vindo e encaixando na outra, não é? Tipo, não veio tudo junto. Quando eu trabalhei só com a representação, a minha irmã trabalhava em casa. Então, ela ficava com a Isabelle, o Arthur já era maiorzinho, então isso me ajudou muito. Minha mãe e minha irmã. A rede de apoio, né? A minha irmã, assim, me ajudou muito mesmo, porque ela que ficava com a Isabelle, o Arthur já era maiorzinho, o pai deles morava perto, né? Se precisasse de alguma coisa também, até ajudava. Óbvio que, como a Jéssica falou, a responsabilidade é mais da mãe. A mãe tem mais visão, a mãe quer mais, a mãe quer um estudo, não... É diferente. A gente enxerga além, né? Assim, eu costumo dizer, né? Porque hoje eu sou mãe, eu posso falar isso com propriedade. Eu acho que o pai, ele consegue, parece que ele tem um botãozinho de liga e desliga. A mãe não desliga. A gente fica o tempo todo, a gente tá lá, ai meu Deus, o lanche de amanhã, o bilhete na agenda, será que fez isso? Será que não tem aquilo? Amanhã tem terapia, amanhã tem aquilo. E assim, a gente fica ali, né? Uma agenda aqui na cabeça, de fato, né? Tempo todo. Deus é perfeito, né? Ele fez o homem força e a mulher mais cuidado, né? Mais amor. Então, tipo, a mulher é esse cuidado, a roupa, se tá curto, se não tá curto, tem que comprar, a fralda tem que trocar, enfim. Então veio tudo como um processo. Quando eu comecei a trabalhar com as vendas, aí o que eu costumo falar, que eu tive mais tempo. Apesar de estar na correria, eu não tenho um horário fixo. Entendi, você tinha mais flexibilidade. Entendeu? Então, por exemplo... Você que fazia sua agenda, seus horários. Graças a Deus. Tipo assim, amo o Mary Kay, amo o meu trabalho por conta disso. E se eu quiser levar, por exemplo, o Arthur nunca gostou muito de ir atrás de mim, mas a Isabelle desde pequenininha dormia no banco, ia adorava, ficava até hoje, né? Ela vai, eu vi esses dias, eu acompanho ela, eu vejo. E eu acho assim, essa sintonia que a gente tem muito bacana. Por exemplo, eu costumo falar assim, se eles estão aqui de férias e eu vou para Descoberta atender, vai todo mundo. Ah, que bom. Ai, que legal. Eles ficam na praia. Até minha netinha agora já pegou. Da última vez ela veio. Aí eles ficam na praia. Gente, essa parte não pode passar. Já tem netinha? Já. Que delícia! Aí ela solta essa informação assim pra gente. De verdade, esqueci de falar que eu sou vovó da Sofia. Ainda tem mais uma função, tá vendo? Tadinha, mas tá tão longe. Tá lá no Mato Grosso do Sul. Vejo tão pouco, choro tanto, saudade. Eu também, esse é um assunto que eu também quero chegar. Porque está lá no Mato Grosso, que é um assunto muito interessante, né? Do seu filhão. Isso. Aí, né, voltando, eu tive mais tempo para estar com eles, porque, por exemplo, um dia eu trabalho de 8 às 8, de 8 às 10, porque é muita cotação que a gente responde, eu não preciso estar presencialmente em todos os lugares, eu consigo fazer hoje, na época que eu comecei, não tanto. Mas pelo WhatsApp, por e-mail. Então, né, às vezes eu não precisava estar o tempo todo. E eu podia estar, por exemplo, eu posso atender 10 clientes hoje, amanhã não atender nenhum. Igual, por exemplo, sábado, eu trabalhei o dia todo, acordei cedo, 6 e pouquinho, 7 horas já estava atendendo cliente na padaria e fui até as 8 da noite. Então, quer dizer, eu trabalhei o dia todo para poder estar aqui hoje, para poder ficar tranquila. Essa flexibilidade é muito boa. Eu me identifico demais. Se eu não estiver sentindo bem, ou quando eles estavam pequenos,
eu podia levar no médico, eu podia estar junto, podia cuidar, isso aí não tem preço. Exatamente, poder estar mais presente, né? Uma mãe, né, ter essa flexibilidade. E aí, nessa pegada de mãe, de flexibilidade, de vida, como eu te falei, eu acredito que tem muitas mulheres que estão nos assistindo e que se identificam com a sua história. E eu acredito que você tem muito, como eu falei no início, né? Eu acredito que você tem muito para falar pra gente. Hoje o que você daria de uma dica para uma mulher que quer viver uma autonomia de tempo, que é um fator importante, né, pra gente, igual você trouxe. Se um dia seu filho tivesse doentinho, você poderia se organizar para poder estar com ele. E a gente sabe o quanto que isso é importante para uma mãe estar com o filho quando tá dodói. E também não, né? O dia que você não tá bem, é o dia que você, né, você também amanheceu doente ou tem um compromisso. Se permitir, né? Hoje eu me permito sentir, me permito ficar recolhida. O que você tem para dizer para hoje, para quem tá nos assistindo, que queria empreender para poder ter esses benefícios, né? Então, primeiramente, a gente tem que acreditar na gente. Porque fazer todo mundo pode. Se fosse fácil, todo mundo faria. Verdade. Não é fácil, nada é fácil. É um trabalho, como assim, ser empreendedor é um trabalho como outro qualquer, que você vai trabalhar 8 horas, 10 horas, CLT, e você vai ter que fazer aquilo que, né, seus superiores vão pedir, vão, né, ordenar, e vai ter que fazer, né, querendo ou não. E a parte de empreender é isso, tipo, acreditar e fazer acontecer, tipo, com vontade ou sem vontade. Ter disciplina, né, pra fazer, né? Constância também, né? E o que a gente tava falando no off aqui, quando a gente tava batendo um papo, era sobre isso, né? Porque, assim, eu falo por mim, né? Porque hoje eu empreendo. E eu acredito, assim, que tem todas as maravilhas, que foi o que você trouxe, né? Que a gente tem autonomia do nosso tempo, que a gente consegue flexibilizar muita coisa, mas existe um comprometimento muito maior e uma responsabilidade muito maior, porque eu acredito que muitas pessoas acabam no comodismo, né? E acham que são só vantagens empreender, né? E na verdade eu enxergo, não sei se você vai concordar comigo, mas eu enxergo como uma disciplina muito maior, porque você precisa de fato se dedicar àquilo ali, porque a gente sabe da oscilação que aquilo também pode acontecer, né? E coisas diferentes, às vezes, de uma pessoa que é CLT, que às vezes ela tem a segurança, aquele ali, o mínimo, fixo, o básico. Então, hoje, o que você daria também, falando sobre isso, né? O que você fala sobre essa disciplina, essa sua autorresponsabilidade que a gente precisa de ter quando a gente está empreendendo? Fácil, não é, igual eu disse, mas é possível. Porque se você consegue, se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Óbvio que tem, né, diferença de uma pessoa às vezes tem uma condição melhor, ou tem uma instrução melhor, ou tem uma rede de apoio melhor, mas se eu for depender, se eu for ficar esperando as condições favoráveis, eu vou ter que aceitar minha zona de conforto. Isso aí. Você vai ter que aceitar o que tá vindo, tá não tudo pode bem, reclamar. tá tudo bem eu ganhar um salário mínimo, eu ganhar o meu salário, estou satisfeita, né, com aquilo que eu posso proporcionar para minha família, para mim mesma como mulher, tá tudo bem? Respeito. Para mim não estava. Isso aí. Porque agora, principalmente com os meus filhos morando longe, né, eu ir para lá não fica barato, ou trazê-los para cá também não fica barato. Então, assim, eu sei que eu tenho que fazer aqui, né? Os meus sonhos são muitos, meus sonhos são grandes. Então, aquilo que tem um ditado, aquilo que muito vale, muito custa. Muito custa, mais ou menos assim. É isso aí, gente. Procura aí o ditado. Que é o que muito vale, muito custa, alguma coisa assim. Tem negócio assim, é justo que muito me custe aquilo que muito vale. Acho que é mas deu para entender. Tereza, eu acho. Deu para entender. Então, tipo assim... É isso aí. É isso aí, né? Não sou boa com os ditados, não. Não sou boa para gravar nada. Eu sou dinâmica, eu falo, mas não mando eu decorar nada, não. Dá um Google aí, que vocês vão achar alguém que é. Então, assim, tudo tem um preço. É verdade. A gente escolheu. Ô, Rose, e assim, eu já percebi, né, assim, nas nossas conversas, até que mesmo antes no nosso off aqui, que você é uma mulher de muita fé.
né? Isso transmite pra gente, e assim... A gente começou, né, gente? Ela fez uma oração aqui pra gente, a gente ficou extremamente tocada. E assim, o quanto a sua fé te sustenta na sua caminhada, na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Qual a importância, assim, pra você? O que te sustenta? Tudo. Não tem como, né? Eu sou muito, muito, muito temente a Deus. Ele é. O que é Deus para você? Ele é. Ele é tudo. Não tem, vou falar, ele sustenta mesmo. Eu costumo falar que até aqui ele me sustentou e, tipo assim, eu ter visto a minha mãe sendo curada, porque no caso, na época, a hepatite, eles falam hepatite, existem cirroses. Uhum. A hepatite deu nela uma cirrose. Uhum. E a cirrose não tem cura, porque existem cirroses hepáticas, alcoólicas, medicamentosas, enfim. A que ela teve foi hepática, na época ela ficou muito, muito mal e ela foi curada. Hoje ela não tem nada. Você vivenciou isso mesmo na prática, até porque, tipo assim, eu já não tinha paz. Minha mãe morresse, lascou. Então eu era novinha, mas eu lembro disso. Minha casa era um entra e sai de gente católica, evangélica, era o dia todo. De fé. De fé. E aí, assim, desde pequenininha eu sempre gostei de participar de igreja. Igual eu falei, na época eu fazia parte do movimento com crianças, teatro, participava. Sempre gostei muito de estudar. Uhum. Então acho que isso até é uma coisa minha. Eu sou muito curiosa. Uhum. E aí eu tenho uma relação muito boa com o papai. E assim, quando a gente para analisar a sua história, assim, né? Porque a gente andou fuxicando. Fiquei até curiosa. Falei, o que vocês descobriram de mim aí que eu não sei? A gente percebe que realmente, né, a força em toda a sua trajetória, mas principalmente a fé. Até pelos relatos de coisas que a gente não sabia, que você trouxe aqui hoje, né? Durante esse episódio, mas assim, a gente vê a fé o tempo todo, assim, realmente te sustentando a cada etapa, assim, te conduzindo mesmo para chegar onde você estava hoje. Inclusive, só depois que eu fui saber que era sua filha, mas sua filha também presenciou, viveu, né, uma parte de fé com o namorado, né? Eu lembro que eu comecei a segui-la, não conhecia, até sigo ela nas redes sociais devido a isso, né, que o namorado estava fora do país e passou, né, uma provação também, né? E eu lembro que o caso deles ficou bem conhecido. E ele também é uma prova, né? De Deus, o agir de Deus. Que hoje, graças a Deus, ele se recuperou, né? Conseguiu voltar para casa. Então, assim, realmente a fé tá toda ali, né? A gente... O tempo todo. Eu costumo até falar sempre que quando eu tô conversando com alguma mulher que vem conversar comigo, eu falo... As pessoas até falam assim, você tem que fazer psicologia. Eu falei, não, porque esse não é meu propósito. Com Mary Kay eu consigo fazer isso, porque a própria história da senhora Mary Kay, os fundamentos da senhora Mary Kay é Deus em primeiro lugar, família e carreira. Então eu me identifico com a história da senhora, quem fundou mesmo a empresa. E eu costumo falar o seguinte, nós somos um equilíbrio. Todo mundo sabe disso, é mente, corpo e espírito. Você pode ir pra academia, você pode malhar seu corpo, você pode ficar inteirona, mas se você não estiver bem da cabeça... Exatamente. Eu brinco muito que, mesmo, assim, né? eu não... A cabeça, só terminar, desculpa. É a mente, corpo e espírito. Então, tipo, a gente precisa, a parte espiritual, a parte independente de religião, se hoje você acredita em Deus ou não acredita, ou a força... Uma força maior, em algo maior. Alguém, e eu não julgo, porque, né, cada um tem o seu cada um. Sim. Mas precisa ter. Porque não adianta. Eu falo assim que não existe cabeça, ombro, olho e pé, né? Eu falo que é tudo junto. Nosso corpo, ele tá, nossa mente, tudo que a gente precisa nutrir nosso espírito de coisas boas, né? E eu falo assim, porque a gente tá falando muito de fé, né? E eu acho que eu acho que fé é conexão e eu acredito que vem aquilo que você falou no início, é acreditar. Então, fé é a gente acreditar naquilo que a gente não vê. Exatamente. Então, é muito forte isso, né? Porque eu acho que tem a ver com isso tudo que a gente tá falando aqui. Porque você acreditou, né? Então, por quê? Porque tinha alguém ali pra te dar aquela segurança, pra te dar aquela certeza. Vai que tem muita coisa boa pra você. E eu acho que agora a gente vai fazer um intervalinho, porque a gente quer comer nosso bolo. Tomar um cafezinho, tomar um café. Boa. Porque ainda tem coisa... muita história aí pra gente saber de Dona Rose.
A gente vai... Fiquem ligadinhos aí também, porque ela vai trazer coisa boa, de como tem muita história pra contar, como ela ainda vai te ajudar, que você quer viver essa vida aí que ela tá falando, de tudo de coisa boa, né? Graças ela vai a te Deus. ajudar também. E vamos agradecer nossos patrocinadores. Né, vamos tomar agora um cafezinho Santa Cecília, comer aquele bolinho delicioso do Amor de Bolo, utilizando, óbvio, os descartáveis lá da Embalar, né? E, gente, ó, estamos aqui conectados através da Conexão TV, nossa parceira também. Para mais de 30 cidades. Para mais de 30 cidades. Estamos aí nos canais, né, no Instagram, no YouTube e também estamos na Conexão TV. Isso aí. Então agora a gente vai fazer uma pausa, comer aquele cafezinho e voltamos. Vou só comentar. Isabelle vem de São Paulo. E ela não vai embora sem Santa Cecília. Tá vendo? Viu? Eu costumo dizer não isso. É mentira. Ela fala, mãe, você compra café? Porque depois que a gente acostuma... Eu falo isso, que realmente é um café de tradição mesmo, sabe? Os meus pais passaram pra mim e assim, eu acredito que eu vou passar pros meus filhos. Ela leva pra São Paulo. O meu marido não conhecia, mas agora não aceita tomar outro que não seja. Eu postei essa semana, né, sobre o café, aí teve um pessoal de Três Rios que mandou, que moram em Três Rios e fala, eu só uso esse café. Então assim, olha que legal, né? É isso aí. E você que não é da cidade, não fique preocupado que vocês podem comprar online, tá, gente? O Café Santa Cecília tem vendas online, tem cafezinho, ó, tem 3 tipos de café, tradicional, extra forte e o gourmet. E também tem o cafezinho moído na hora, para quem é da cidade, pode passar lá na loja e ter esse privilégio. Isso aí, verdade. Nós temos esse privilégio. Então, obrigado aos nossos parceiros queridos e vamos fazer uma pausinha pro café e pro bolo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui, né, do nosso intervalo com o nosso cafezinho Santa Cecília, Amor de Bolo, com os descartáveis da Embalar, para esse papo super gostoso, aconchegante, acolhedor que a gente está aqui hoje com a Rose, essa mulher inspiradora. E a gente estava aqui falando, né, Rose, sobre acreditar durante a sua vida inteira. Quando a gente olha lá para trás, quando você olha lá para trás, você chegou onde você chegou porque você acreditou, né? E não desistiu. E eu vejo que você conseguiu passar isso muito bem para os seus filhos. Você acreditou que eles poderiam também, e eles também acreditaram, né? Porque os seus filhos hoje são super bem encaminhados, né? Você poderia contar pra gente, pro pessoal aí, porque eu falo, gente, a gente que é mãe, eu falo, a gente venceu na vida quando a gente vê que nossos filhos estão encaminhados. Verdade. Então, assim, já é mais uma parte do sucesso dela, né? Você pode contar pra gente um pouquinho do Arthur, da Isabelle, o que eles estão fazendo hoje, como estão? Meus orgulhos. Saudades, inclusive. Então, uma coisa que eu sempre, voltando na fé, eu sempre procurei criá-los, né, na igreja, né, falando de Deus, porque assim, a gente temer a Deus, ter uma fé, a igreja automaticamente ensina pra gente o que a gente deve, o que não deve fazer, então assim, já é um norte. A igreja meio que ajuda a gente como mãe, né? Sim. Né? Um catecismo para quem é católico, uma escola bíblica dominical para quem é evangélico. Então, assim, isso já ajuda muito. Sim. Né? E eu, quando me separei do pai deles. Eu não me separei deles. Não existe esse filho. Então, eu não saí, digamos que eu me anulei. Eu não saía, eu não ia para baile, não ia para festa, não ia para lugar nenhum. A minha vida era com eles, onde eu estava era com eles. Então, tipo, nós temos hoje uma energia, uma conexão muito boa. Eles estão lá longe, bom dia, boa tarde, boa noite, te amo. E tudo que um vai fazer, o outro vai fazer, conta, liga. Às vezes, sim, para contar, é muito gostoso essa sintonia que a gente tem. Mas isso foi uma coisa que eu plantei neles. Sim, com certeza. Vocês têm uma noção, a Isabelle mudou para Juiz de Fora para morar sozinha com 10 anos. Nossa, você imagina uma criança morando 10 anos sozinha. Eles estudaram no colégio militar, é isso? Na Isabelle, porque foi assim, quando a Isabelle formou o 5º ano no Coronel, gosto muito da escola, assim, que eu tiro meu chapéu para lá, ela quis fazer a prova do colégio militar, era um sonho que ela... acho que eu que passei isso pra ela, porque eu sempre quis ser polícia. Acho que Deus não deixou, porque senão eu já estava morta. Bem abusada. Sou bem brava, né? Mas Deus faz tudo de acordo.
Aí ela cismou que queria ser marinheira. Queria ser marinheira, queria ir para EFON e tal, então beleza. Aí eu rodei a cidade, procurei professores particulares, só que não tinha um professor específico para dar aula só para ela. Além de ficar caro para mim, o professor teria que montar um plano de aula só para ela, então ninguém quis pegar. O que ela fez? Ela pegou, eu consegui umas apostilas para ela e ela estudou sozinha. Nossa, gente. Ela estudava sozinha até a gente descobrir, tipo assim, Deus é perfeito em tudo que ele faz. A gente descobriu que o Marcelo França, que hoje tem, né, o cursinho, ele estava dando umas aulas particulares para o filho dele, que queria também fazer a prova do colégio militar, e para umas outras crianças na Metodista. E a Isabelle, não sei como, descobriu isso na escola e pediu para ele, foi lá e pediu. Só me fez, chegou em casa e falou, mãe, o Marcelo tá dando, eu nem sabia quem era o Marcelo e tudo. E aí ela foi lá, ela se virou, ela resolveu, ele deixou, só que os meninos já tinham iniciado no início do ano, e isso foi lá em junho, e a prova era em outubro. Então, assim, desenrolou, graças a Deus, ela passou de primeira, coisa que é muito difícil. Eu enalteço isso mesmo, sabe? Que é muito difícil, porque na época foi tão desdenhada. Ainda mais para uma criança, né? Na época foi bem desdenhada, tipo assim, que é muito difícil, que é para filho de rico, porque realmente pagar aluguel para né, em Juiz de Fora, pelo menos na minha época, ou até hoje, digamos, para quem tem uma condição boa. E eu vou falar, eu vivo pela fé mesmo, porque eu não tenho carteira assinada, eu não tenho ajuda de custo, eu só vivo de comissão. Então, tipo assim, eu botei o pé e Deus pôs o chão, porque eu assumi aluguel, eu assumi tudo, porque eu olhei e falei, Senhor, o mais difícil essa menina fez, eu tenho 10 anos, ela passou de primeiro, então eu acredito assim. E eu falava. E se deu essa condição, se eu não me der condição de manter ela lá, se eu não deixo nem ela passar, porque senão ia ser muito frustrante para mim. E aí ela passou, e assim, meninas, vocês não têm noção de como Deus era perfeito. Tipo assim, no primeiro ano, na entrevista socioeconômica, ela ganhou os livros. Aí a Roseli Detone, aqui de São João, que a menina dela tinha estudado, deu todas as fardas e lá a gente conseguiu trocar. Então, tipo assim, chegava a ajuda de onde a gente menos esperava. Aí, tipo assim, como não falar de Deus? É verdade. Porque não tem explicação, né? Entendeu? Então, tudo foi acontecendo. Aí, tipo, uma menina de 11 anos morava ali, o Arthur, só que aí ela ficou em 11, 12, 13. E aí, com 14 anos, ele passou na ESA. Porque assim, ela formou no 5º e ele formou no 3º ano. Ele não sabia o que ele queria fazer ainda. Eu nem tinha noção desse negócio de PIS, de Enem, tanto que pra ele eu não ajudei, não direcionei tanto. Pra ela eu já tinha mais visão. Aí ele foi pra lá pra ficar com ela a princípio, e indo no colégio, vendo as atividades dela no colégio, ele falou, mãe, eu quero fazer cursinho militar. Aí foi onde ele fez o cursinho e só que ele estudou aqui, ele não estudou no colégio militar. Ele estudou aqui, estudou no apoio e ele fez a prova. E aí ele fez a prova da ESA, ele estudou lá, fez cursinho militar e passou. Aí ele foi embora. Então, de 14 anos em diante, Isabelle só morou sozinha. E não tirava nota baixa, não. Só tirava nota boa, ganhava várias alamaras, coisas que tinha lá no colégio. Ela sempre foi muito dedicada. E hoje ele mora onde? Hoje ele está no Mato Grosso do Sul. Ele foi para o Mato Grosso, já morou em Pirassununga, já morou em Três Corações. Vai transferindo, né? E eu nem gosto, né? Porque aí, tipo assim, eu sou obrigada a viajar. Você é obrigada a conhecer vários lugares. Né? Que é bom. Obrigada. O pessoal fala, você tá em São, o pessoal se liga para mim, você tá em São João? Eu falei, hoje eu posso viver isso, mas eu já passei. Aí agora falando para as mães, tipo assim, vocês têm filho pequeno, eu já passei tudo que vocês estão passando. Eu sei que é difícil, né? Criança adoece, é mais dependente. Eu já só Deus sabe como eu já chorei, com problema de pensão, com problema de... É uma história real, né? São dificuldades reais que acontecem na vida de todas as mulheres. Exatamente. E é por isso que hoje a gente tá aqui até para falar sobre isso, né, Jéssica? Que é possível, você hoje, você ainda vai falar da sua menina, hoje a sua menina é estudante de medicina. Né? Então, assim...
seus 2 filhos estão super encaminhados, né? Através de muito seu esforço, da sua fé e do seu acreditar, que é isso que eu acredito muito que é a nossa fala de hoje, né? Sobre acreditar, não desistir. E pegando esse gancho, alguma vez você pensou em desistir? Tipo, eu costumo falar o seguinte, quando eu tenho uma música, né? Quando eu não sei que direção tomar, eu paro tudo para escutar Deus. Então, se eu estiver muito desesperada, eu entro no meu quarto, eu oro, eu choro, e é ele ali que me segura. Né? Porque não adianta, pode ser mãe, pai, psicólogo, terapeuta, pode ser presidente da república. Se tiver que ser, vai ser. Vai, é verdade. Então, assim, igual, por exemplo, se ela ia passar ou se ela não ia passar, ou no caso do Antônio, por exemplo, a Isabelle me ligava lá de Portugal, mãe, que não sei o que, chorava, então, quer dizer, eu era o para-raio. Antônio, seu genro, né? No acidente. Eu ficava assim, Senhor, faz a sua vontade, né? Porque pode ser que ele não voltasse perfeito, ou que ele nem sobrevivesse, mas Deus não deixa de ser Deus. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que aceitar e eu só pedir fé e aceitação e a paz que excede todo entendimento, porque senão a gente pira, gente. É muita coisa. Muita coisa na cabeça da mulher. Nossa, Deus. São muitas responsabilidades, né, o tempo todo. E principalmente da mulher, assim, que eu falo, é isso que você acabou de dizer, da mulher mãe. Porque a gente é sempre base, né, é sempre colo. Filho doente que é mãe, filho tem problema é mãe, é como se a gente fosse a solução de todos os problemas, né? E assim, muitas das vezes a gente não pode transparecer. Igual, acredito que muitas das vezes você sentiu medo e insegurança, mas estava firme para não mostrar para eles que isso estava acontecendo, que você estava ali no seu cantinho, chorando, orando, né? A Isabelle, quando ela foi para Juiz de Fora, eu tive que ser muito forte. Ó, era assim, hoje eu falo rindo, mas era tipo, ela saía, eu ia para lá na sexta-feira, durante a semana eu ficava longe. Então, tipo assim, eu fiquei 7 anos da minha vida sem ir no aniversário, no casamento, no chá de bebê, eu não ia em nada, porque eu ia na sexta e voltava na segunda. Aí chegava lá, fazia tudo que era, tipo assim, uma obrigação minha. Pra semana e como toda. Eu não estava lá, de deixar tudo arrumadinho e tal, bonitinho, tudo passadinho, lavadinho, faxinava e tal. E fazia aquilo, tipo, muitas vezes cansada, chorando, ou vendo, né, internet mostra, tipo, né, todo mundo passeando, todo mundo, né, só que agora chegou a minha vez. Quando eu tava lá fazendo, ninguém viu. Exatamente. Agora que eu tô viajando, agora que eu tô usufruindo, agora que eu tô passeando, você só vive viajando. Mas quando eu tava 7 anos presa lá, lavando, passando, cozinhando, ninguém foi lá me ajudar. E não o é tempo por isso todo, né, você estava fazendo, para que, eu acredito que isso é muito importante, né, você fez muito, né, você construiu isso para você viver, porque você construiu uma base para eles, né? E falando dessa base de amor, né? A gente tá falando muito de amor, mas como é a Rose e seu amor próprio? Porque você trabalha com mulheres e como você consegue passar isso, né, para outras mulheres? Como que você consegue isso? Então, antes de Mary Kay, né? Eu costumo até falo como a gente lida com muitas mulheres, a pessoa, eu não ligo e tal. Eu falei assim, eu também não ligava. Eu não tinha muito, até porque por falta de situação financeira mesmo. E assim, a minha mãe, ela é vaidosa, sempre gostou do perfume e tudo, mas maquiagem, essas coisas não. Ela é uma mulher mais básica, mas é toda cheirosinha, bonitinha, então... Mas assim, eu não tinha muito isso. Eu acredito até porque, por eu ter essa... armadura de ser forte, de ser, né? Eu não tinha muito essa coisa de me arrumar e tudo. Aí, gente, não tem vergonha de falar, porque serve, né? Porque eu acho que isso todo mundo já passou. Depois do chifre... Ó, tá vendo? Muda. Quem nunca teve, ainda vai ter. Que gera a primeira pedra. Não tem jeito. E quem também nunca se reergueu após uma situação então, assim, às vezes é o pontapé inicial que a gente precisa, né? Eu passei a olhar mais pra mim, porque antes eu fui criada para ser dona de casa. Eu não fui criada para dirigir, minha mãe nunca falou, eu nunca imaginei ter um carro, nunca imaginei fazer uma faculdade. Então, tipo assim, depois da traição e da separação, é que eu
descobri que tinha um mundo lá fora. Foi a virada de chave, então, no caso. Então, tipo assim, não que fosse bom, não indico isso pra ninguém, não é uma coisa legal, que Deus abençoe o casamento de todo mundo, o relacionamento de todo mundo, porque, né, relacionamento é uma base de Deus, então, infelizmente, o que acontece fora isso é do outro lá, mas eu abri os olhos e falei, opa, peraí, eu posso fazer uma faculdade, eu posso ter meu carro, eu posso tirar uma carteira. Aí passei a me cuidar, quando eu comecei a trabalhar com vendas também eu tinha que ir mais bem apresentável, porque eu ia para a creche cuidar de um menino o dia inteiro, ficava um bagaço, né, menino, né? Mas a correria, né? Não, mas não tinha como também, tipo, porque eu trabalhava de 7 às 4, cuidando de um monte de menino. E com criança também não tem como, né? Por isso que quando a gente se torna mãe, por um certo momento, a gente custa se reencontrar de novo, né? Porque ficar ali com aquela criança o tempo todo é difícil. Não, e até, tipo, a gente prioriza. Exatamente. Se tiver um valor, tiver que comprar uma roupa pra ele, pra você vai comprar pra ele. Com certeza. Óbvio. Se tiver, então a gente acaba se anulando. E em todos os sentidos, né? Você está trazendo uma questão financeira de compra, mas eu acho que é isso mesmo, até de olhar pra gente, assim. Você nem olha, você olha só por causa da correria a mesmo. criança, o que ela precisa, a demanda dela, né? É e isso vai que se botando. Ela estando arrumadinha, bonitinha, cheirosinha. Tem até um ditado que eu gosto muito que fala: nasce uma mãe, nasce um coque. E é verdade. Muitas das vezes você acaba de, né? As mães estão tudo de coque, porque é do jeito que dá. É mais rápido, mais prático. Aí quando eu vou fazer, né? Quando eu vou levar a aula de beleza, quando eu vou, né, ensinar uma mulher a fazer uma maquiagem, quer. Aí ela falou: não tenho tempo nem de tomar banho. Eu falei: tem, porque ao os mesmo 24 tempo, horas é igual para todo mundo. A gente não tem a prioridade. É verdade. A gente às vezes não sabe escalar. A gente não sabe pedir favor, a gente tem orgulho, ou se não vai arrumar do jeitinho que a gente quer ali, a criança fazia, eu não gosto de faxineiro porque não arruma do jeito que eu quero, eu tô nem aí, meu filho, do jeito que ela fizer tá ótimo. Isso aí. E você acha também que essa questão de vaidade, vamos colocar assim, de se arrumar, de maquiar, ainda, ou na época, se você enxergava isso como um preconceito, as pessoas pensam assim, eu não sou vaidosa, e associa vaidade com por exemplo, assim, com bem-estar, com futilidade. Ela não enxerga, na verdade, como bem-estar? Com certeza. Hoje, muitas mulheres enxergam, tipo assim, é uma coisa inútil, não se olha mesmo, não tem autoestima, e assim, aí, igual eu falei, depois da traição, eu passei a me enxergar, até porque eu costumo até brincar, quando eu tô mais arrumada, cabelo arrumado, maquiada, é porque às vezes aconteceu alguma coisa que me chateou. Eu também sou assim. Porque eu vi um psicólogo falando, por dentro eu não posso mudar, mas por fora eu posso. Então a gente sai, hoje eu desci do carro para vir para cá, encontrei com a primeira pessoa, eu cheguei na calçada, nossa, tá bonito, quem não gosta de receber um elogio? É verdade. E eu falo assim, se você já tá com problema, com alguma situação que já tá te deixando para baixo, se você olhar no espelho e não gostar, você vai sentir pior ainda. E então, assim, é um tratamento. Pegando mesmo, né? o gancho aí, né, do amor próprio, porque eu acho que faz muita relação, eu acho que tem muito a ver na credibilidade também, né, que a gente passa. Tipo assim, eu acho que passa mais propriedade, né, quando a gente tá mais arrumada, né, quando, ainda mais você trabalhando, né, com vendas, né, ter mais presença, né, assim, de estar mais arrumada. Você sente isso também? Que Sim, isso eu falo até com, assim, né, eu atendo vários públicos. Aí, se eu estou, por exemplo, se eu vou fazer uma aula de beleza com vocês, eu vou falar isso para vocês, que é provado, é cientificamente, 20, você tem entre uma mulher que chega, né, sem maquiagem, ou não, óbvio que ela não vai fazer uma entrevista mal arrumada, mas ela passa mais credibilidade, ela chama mais atenção para ela, já abre né, umas portas, aquilo que ela fala, né, ela tem mais credibilidade, sim, é estudo, e não é de trás da orelha, entendeu? Então, assim, eu falo isso porque, tipo, e ela também, eu também, quando eu estou mais arrumada, eu me sinto mais segura. Mais segura de si, né? Se eu for mais ou menos, se eu chegar, igual, por exemplo, hoje, eu sei maquiar, eu sei arrumar meu cabelo, mas eu acordei 5 horas da manhã, tomei banho, lavei meu cabelo, fui na menina, ela arrumou meu cabelo, me maquiou, eu falei, não, hoje eu vou me dar o direito
de me sentir mais bonita com alguém me arrumando. Isso é um prazer, né? Eu tenho tudo, ela fez com os meus produtos, mas eu falei, não, hoje eu quero, né, um momento meu, uma novidade, uma coisa quero me presentear. Aproveitar, tirar umas fotos. É isso. E aí, você tá falando sobre, você trouxe o Dia da Beleza, que agora a gente vai falar de que ela não tá de rosa, não é à toa, não. Entendeu? Não é só porque rosa combina com ela, não. Tem um propósito. Eu sou um pontinho rosa em São João Nepomuceno. Então ela vai contar pra vocês, porque eu acredito que seja uma forma de ajudar você que tá aí do outro lado. Tudo que ela contou até agora sobre a vida dela veio muito do que ela vai dizer agora para vocês, porque esse caminho dos filhos, essa vida que vocês estão vendo, que graças a Deus hoje é muito boa, muito próspera, ela tem um fundamento, ela tem alguém que insistiu, ela teve alguém que acreditou, teve fé para que isso tudo acontecesse, mas teve muita proatividade. Então ela quer deixar aqui para vocês também o pontapé inicial, porque ela vai contar a história dela, que ela é diretora e consultora Mary Kay. E como foi nesse caminho aqui, que ela contou aqui pra gente já no off, que assim, o início, né? Que realmente veio de baixo mesmo, né, Rose? Então, eu já, trabalhava na escola, né, numa creche, eu fui 4 anos professora, 4 anos coordenadora da creche, só que num certo momento eu falei assim, não é isso que eu quero mais para mim, fui trabalhar com vendas. Aí, nesse meio tempo, né, eu conheci alguém, assim como eu faço hoje as aulas de beleza, né, aulas de cuidados com a pele, uma consultora me ofereceu essa aula. E justamente foi na época que os meninos tinham ido para Juiz de Fora, né, eu fiquei como síndrome do ninho vazio, era eu e eles para tudo, e de repente eu tava tipo assim, com muito medo, porque todo mundo me julgava, você é doida deixar essa menina sozinha em Juiz de Fora. Eu ficava assim, gente, sem brincadeira, não é mentira, eu vinha chorando de lá a aqui. Faço ideia. Às vezes eu vinha de ônibus, o trocador ficava preocupado comigo, porque eu não conseguia parar de chorar. Chorava. E ela pequenininha nunca chorou perto de mim, ela falou que não chorava, porque ela era tanto que ela queria aquilo, que ela não chorava. Agora, depois de grande, vai embora chorando. E ela não me escute. Aí, beleza. Eu conheci a Mary Kay, assim, numa aula de beleza. E como eu tava, assim, num momento muito pra baixo, feliz porque eles tinham ido, mas sozinha ali, né, sem ninguém. Aí eu falei, eu passei aquilo tudo no rosto, falei, gente, eu preciso disso. Porque realmente os produtos, quando a gente faz a demonstração, é até por isso que Mary Kay não tem loja física, ela tem 65 anos de mundo, mas ela não tem loja física, essa é a proposta da Mary Kay, não é só a venda, é a consultoria, o acompanhamento com a cliente. Essa aula de beleza, Rose, explica para o pessoal aí, como que funciona essa aula de beleza? Assim, a pessoa ela pode pedir essa aula, ela pode ir até uma consultora? Sim. Aí, por exemplo, a aula de beleza, ela é nada mais nada menos o seguinte, tem os produtos, né, muitas vezes a pessoa pode escolher ou só de skincare, eu tô assim, tô com uma mancha, tô com assim assado, meu rosto tá seco, tá oleoso, ou mesmo uma aula de automaquiagem básica, ou a gente engloba isso tudo, ou outras vezes a gente faz mesmo uma aula com mais mulheres, que a gente fala de anfitrião, por exemplo, Camila, vou na sua casa hoje, você chama suas amigas e a gente vai fazer uma aula de automaquiagem. Entendi. Entendeu? Aí, tipo assim, aí a gente faz até parcerias, se suas amigas comprarem, você tem X reais de desconto. Que legal. Aí, legal. E foi através dessas aulas que você conheceu isso tudo. Sim, eu não entrei no Mary Kay porque eu queria vender, não. Porque, assim, quando os meninos foram para Juiz de Fora, vocês têm noção, eu nunca paguei aluguel na minha vida. Aí era aluguel, ônibus, eu ia toda semana, alimentação, internet, tinha que deixar dinheiro com eles para um xerox, para um lanche, Nossa, Deus, muito caro, era um desespero, era desesperador. Imagina. E aí eu uni o útil ao agradável. Eu comecei a participar das reuniões, falei, peraí, e tinham outras mulheres que vendiam, e foi o que eu falei no princípio, se ela consegue, eu também consigo. Entendi.
Não existe ninguém igual a ninguém. Eu posso fazer pior, eu posso fazer melhor, mas a receita do bolo é igual para todo mundo. Uhum. É assim O como, começo... assim como a fundadora da empresa iniciou lá atrás, da mesma forma ela ensina até hoje. Então são mais de 60 anos e deu certo, tem mulheres milionárias, deu certo para elas. Vai dar certo, vai depender da dedicação de cada um. Uhum. A minha dedicação durante 7 anos não foi a 100%. Eu vendia o que dava para eu vender de segunda a quinta. Entendi. Quinta a domingo, de sexta a domingo, eu ficava com os meus filhos. Então, tipo assim, hoje é um final de semana que eu trabalho mais. Então, assim, nesses 7 anos, se eu tivesse... Tem muita mulher que vira diretora, que tem carro rosa, que fica rica com 2, 3 anos. Mas é porque a dedicação dela foi total. Eu dediquei, né? Ela não tem um fundamento, Deus, família e carreira. Eu não estou justificando porque que eu ainda não cheguei onde eu quero. Mas eu priorizei estar com os meus filhos. E eu não me arrependo disso. Porque eu sabia que em um momento eles iam embora. Isso aí. Entendeu? Então, tipo assim, não tinha como o Arthur ser do exército e morar aqui em São João. A Isabelle, querendo ser militar também, não ia morar em São João. Aí depois ela mudou de ideia, tá em São Paulo, faz medicina. Então, tipo assim, eu sabia que em um certo momento eu ia ficar sozinha de tudo, que eu não ia precisar ir para Juiz de Fora. Então, eu falei assim, aí, quando isso acontecer... né? Aí eu vou me dedicar. Tanto que agora, além de ser a consultora, de fazer as vendas, eu também trabalho liderando outras mulheres que fazem a mesma coisa que eu fazia e que eu faço até hoje. O que é ser uma consultora Mary Kay? A empresa dá todo suporte, né? A gente faz uma entrevista, a gente faz um cadastro, a pessoa... Todo mundo começa do mesmo jeito, da mesma forma, não tem, mas eu não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. É super viável. Para todo mundo. Tranquilo demais. E para ela se tornar uma consultora, a pessoa faz como, assim? Por exemplo, todo mundo começa da mesma forma. Tem um cadastro que a própria empresa oferece. Aí esse cadastro, ela recebe uma quantidade em produtos, ela não paga e não recebe nada. Ela sempre recebe 100% a mais de produtos. Entendi. Pra ela começar. Não tem nada a perder, ela tem a ganhar. Entendi. Porque a gente brinca que muito que vai acontecer, ela vai ficar mais bonita. Porque se ela fica à venda, ela usa os produtos e vai ficar mais bonita. Né? Aí a gente brinca assim, você tem medo de entrar na Mary Kay por quê? Ficar mais rica ou mais bonita? Qual medo você escolhe? Qual medo você escolhe? Porque assim, dá pra ficar rica? Vai depender da sua dedicação. Porque eu conheço mulheres que são ricas, que têm uma condição muito, muito boa. Muito. E a dedicação delas ali, tipo assim, é estudo, são cursos que tem dentro da própria plataforma da Mary Kay. E aí, assim, vai abrindo visão da pessoa. Então, assim, a minha visão no princípio era fazer uma rendinha extra para eu manter os meus produtos. Aí eu vi que aquilo ali estava me ajudando até chegar num ponto que aquilo ali foi minha luz no fim do túnel, porque o que eu ganhava não pagava as minhas despesas em Juiz de Fora com os meninos. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu vendia aqui, eu vendia lá, e como eu já trabalho com vendas, eu estou na rua o tempo todo, então eu... E toda mulher, né, Rose? Toda mulher precisa de um blush, precisa de um batom novo, assim, de uma coisa, né? Um produto de cuidado com a pele. Então, isso tudo tem, né? A pessoa tem todo também a estrutura, assim, né? E a Mary Kay, assim, também igual eu tava comentando aqui, é um produto fácil, né? Hoje em dia todo mulher usa alguma coisa da Mary Kay, que seja uma base, um lápis. Então, assim, é fácil. Uma empresa, digamos assim, uma marca fácil de carregar, né? Algo assim que, né? Para iniciantes, que você tem que apresentar, que não conhece, assim, né? Assim, ela é uma já é bem engajada, né? Digamos, renomada. Inclusive, esse ano nós recebemos 4 selos de melhores. A base mais vendida no Brasil. Selo de consultoras mais satisfeitas com os ganhos, com o apoio. Então, tipo assim, as consultoras são muito satisfeitas porque, assim, a gente não é vista como número. A gente não por exemplo, se eu vou num seminário, se eu vou numa reunião presencial,
é tudo muito gostoso, é uma ajudando a outra, não tem essa concorrência de, né, igual aqui com as minhas meninas, uma empresta produto para outra, troca produto para outra, até quem não é da minha unidade, às vezes a gente troca, é uma coisa gostosa, ela ensina a gente assim, se existem pessoas que não fazem assim, né? Porque ela tem uma regra de ouro e tudo para ser seguida, tem contrato para a gente assinar. Então, assim, eu procuro fazer direitinho, porque a obediência gera bênção, né? Então, eu falo que Deus honra. E, graças a Deus, ele tem honrado. E assim, é gostoso de trabalhar. Ela dá todo um suporte para gente emocional, financeiro, de marketing digital. Então, assim, ela ensina a gente a trabalhar. E depois da pandemia, então, ficou melhor, porque eles se adaptaram à realidade e, né, que estava todo mundo dentro de casa, aí falou assim, pronto, aí a gente imaginou, nossa, e agora lascou, quem vai comprar maquiagem, quem vai comprar... Que a pessoa não vai sair, mas Deus é tão perfeito que eu nunca vendi tanto. Porque as pessoas tinham que fazer reunião online, professora dando aula online, tudo de olheira, tudo de... Isso aí. Então a pessoa tinha que maquiar para aparecer. De alguma forma ela ia aparecer, né? E foi a onda do skincare, da mesa posta. Isso. Então eu vendi muito. Aí eles foram inteligentes e aquilo que funcionou, eles aperfeiçoaram. Então, assim, existe Mary Kay antes e depois da pandemia. Então, assim, melhorou muito. A pandemia foi muito bom para muitas coisas também, né? Até para essa era digital também, né? Eu acredito que é isso mesmo, aproveitar o que a tem aí. A oportunidade, exatamente. Uns choram enquanto outros vendem lenço. Ô, Rose, durante toda essa trajetória sua, né, como uma mulher, né, que resolveu largar o comodismo, né, da CLT e empreender, quais foram os maiores desafios e as maiores recompensas, assim, para você? Desafio é a gente mesmo. Nosso maior inimigo é a nossa mente. Por quê? Porque a gente fica imaginando, por exemplo, nossa, eu vou sair do meu emprego para vender batom, para ficar oferecendo batom para as pessoas, para vender revistinha. Então, tipo assim, a gente coloca empecilho imaginando o que o outro tá pensando. Entendeu? Se não vai dar certo, a gente só pensa no se não vai dar certo. A gente não pensa no se der certo. Entendeu? Nosso pior inimigo é a nossa mente. Verdade. Então, o desafio é essa, a comparação. A gente se compara muito, a gente se coloca muito abaixo das outras pessoas. E também, assim, não julgo, às vezes, as pessoas que têm mais dificuldade mesmo nessa parte emocional, porque a gente o maior desafio é a nossa mente. É a gente, né, começar, né? Vai com medo? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Né? Por exemplo, uma pessoa, ninguém faz uma faculdade achando que não vai dar certo. Ninguém começa um relacionamento já pensando que não vai dar certo. Ninguém abre uma empresa achando que não vai dar certo. A gente tem que, a partir do momento que eu vou começar, eu vou fazer o meu cadastro, eu vou estudar, né? Vou aproveitar aquilo que a empresa traz para mim, indicar, certo, né? Porque tem muito apoio. A pessoa cadastra e acha que a pessoa vai sair e vai bater lá na porta da casa dela. Não é assim. É verdade. Não tem como, gente. Um médico, eu vejo... Movimento, né? A gente precisa se movimentar, né? Eu vejo o sacrifício da Isabelle, o sacrifício do Arthur para ser sargento. Nossa, ele ficou uma vareta, porque ele tinha que ir pra selva, ele tinha que ficar longe da família. Todo mundo tem que se dedicar. Tem que ter um desafio, tem que ter ali uma dedicação, um estudo, um tempo ali para ela se amadurecer com o trabalho. Verdade. Mas a pessoa não vê isso, não tá, tipo assim, quer o dinheiro, quer o resultado. Mas não quer o caminho, né? Não quer fazer o caminho. Exatamente, quer o próprio, como é que é? O bônus. O bônus, mas não quer o ônus. Né? Tem que ter todo um caminho a percorrer, tem que começar por baixo né? E caminhando, né? Pode dar certo para todo mundo. Uma coisa que eu sempre ouço, mas tiveram muitas consultoras e pararam. Sim, na pandemia parou muita gente, porque eu acredito até pelo desequilíbrio emocional mesmo, pelo desequilíbrio financeiro, que às vezes ela não tinha ali uma estrutura, e aí ganhou o bônus, ganhou o auxílio lá, não sei como que fala, e acabou acomodando, enfim, cada pessoa tem, mas eu fui a consultora
que não desistiu. E eu só agradeço, porque hoje eu, graças a Deus, estou colhendo os frutos. Estou rica? Não estou rica, mas eu olho para trás e vejo da onde eu saí, aonde eu estou, o que eu estou proporcionando para os meus filhos. Porque apesar do Arthur ser casado, tem a Sofia, que eu gosto de ajudar, né? A Isabelle ainda ajudo, porque tá estudando ainda. O custo de vida de São Paulo é altíssimo. É verdade. Né? Ela também trabalha, se ela não trabalhasse, seria praticamente impossível. Então, assim, o maior desafio é contra a gente mesmo, óbvio, que tem a falta de apoio, as pessoas... a maioria das consultoras já ouviu, isso é doida, você vai sair do seu emprego para fazer tal coisa, ou mesmo eu não Os falo, julgamentos não também. sai, gente, agora, vai fazendo as duas coisas, vai né? Mas também, né, Rose, eu não sei se você tem até esse dado para passar para a gente aqui, mas hoje o setor da beleza, ele cresce, porque eu trabalho na área da estética, né? O setor da beleza cresce demais. Hoje é a área que mais cresce, hoje é o setor da estética, da beleza. No Brasil. Então, assim, para você que tem medo de começar, porque aqui a gente tá falando nem de largar emprego ou de não, é de começar. Eu acredito que seja complementar. E eu acredito que se você for parar para pensar, você está investindo no setor que mais cresce hoje, né? Então, de fato, hoje a pessoa está investindo em, igual a gente falou um pouquinho antes, a pessoa, toda mulher, ela tem algum produto, ela quer alguma coisa, ela investe, por menos vaidosa que ela seja, ela tem alguma coisa, né? Então, é um produto, uma área que cresce muito. Tem os desafios, como eu já falei, e a recompensa. A recompensa é você olhar para trás e ver que, mesmo difícil, né, deu certo. Pode ainda não estar onde eu quero chegar, mas eu já estou no metade. A recompensa é, por exemplo, estar aqui, né? Porque, por exemplo, eu, assim como eu, não sou melhor que ninguém, mas assim como eu, tem várias mulheres que inspiram e muitas outras que precisam se inspirar, precisam ver uma história, aconteceu isso comigo também. Se teve jeito para ela, tem para mim também, para que ela possa acreditar nisso. A recompensa é ver onde os meus filhos estão, eu poder, né, passar meu aniversário com eles juntos, que não é fácil juntar os dois, porque são, né, extremos muito longos, muito diferentes, então, assim, fica caro. É verdade. É poder hoje, tipo, coisas bobas, gente, mas eu poder me cuidar, tipo, eu tinha morrido de vontade de fazer um pilates, mas eu tinha medo. Por quê? Porque eu não tenho renda fixa. Aí, tipo, vou começar a fazer um pilates, depois eu vou parar. Eu tinha medo de fazer academia, porque depois eu ia ter que parar, porque eu não sei se meu dinheiro, eu não sei quanto eu vou ganhar o mês que vem. Então, assim, com a renda complementar, eu consigo ter aqui viver os meus luxos de mulher, né? Não é fácil. Hoje, por quê? Porque os meus filhos já estão crescidos, mas eu pude estudar eles, eu pude dar para eles aquilo que eu não tive, que foi o estudo, que minha mãe não teve condição. Então, assim, eu não tenho bens materiais para deixar para eles, mas, assim, a educação e o estudo, né, tipo, ali eu falo, isso graças a Deus, né, e o meu trabalho, e, né, a empresa que eu trabalho, a Mary Kay principalmente, eu tô conseguindo, então é recompensa melhor do que essa, não tem. Verdade. E a melhor coisa, né, que uma mãe, um pai pode deixar para um filho, com certeza, é o conhecimento, é o estudo, porque isso ninguém nunca vai tirar deles, né, deles, e assim, e pronto, né, eu acho que é a melhor mesmo, que eu costumo dizer que isso é a melhor recompensa mesmo, né, que um pai também pode ter, né? Saber que um filho que deu o caminho para ele seguir, agora só depende deles, né? E eles, graças a Deus, meus filhos dão muito valor, são muito dedicados, são muito gratos, assim, nossa. Tem que agradecer, né? Só agradecer a Deus. E hoje, se você tivesse que dar aí uma dica, né? Vamos colocar assim, para as mulheres de 30, 40, 50... 60, mulheres, né, que querem começar a buscar essa independência, esse auxílio aí, né, de vida. Como que você poderia falar para elas? Engraçado que eu estava até ontem estudando, né, que eu ainda estudo muito, e numa parte da palestra que eu estava ouvindo, falou sobre isso. Porque muitas vezes eu vou falar da oportunidade para a pessoa, ela não sabe que ela precisa de uma renda extra, porque ela tá tão ali, trabalha, acorda, trabalha, vai... Tá no automático, né? No automático, ou ela não sabe, ou ela não se acha capaz, ou acha a coisa mais difícil do mundo, porque ela parou de sonhar. Então,
a dica que eu dou, qual que é o seu sonho, né? Porque a gente precisa ter um sonho, uma meta, e a partir disso, você vai estipular, não, o que eu ganho hoje, dá para realizar o meu sonho? Pode ser um sonho bobo, gente, tipo arrumar um cabelo, fazer uma luz, ou fazer a unha toda semana. É uma coisa, tipo assim, eu tenho sonhos grandes hoje, mas era sonho meu fazer um pilates. Entendeu? Então, assim, nossa, eu achava lindo, chique fazer pilates. Eu falo hoje, eu faço pilates. Com orgulho. Mas por quê? Porque era uma coisa que eu não conseguia. Então, assim, às vezes fazer uma unha, fazer um cabelo, ou mesmo levar um filho para comer uma pizza, é difícil. O salário, a renda não tá fácil. Então, assim, é possível você sonhar e realizar, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Por quê? Porque eu consegui, você também consegue. Então, a partir, tipo assim, o cadastro da Mary Kay tem tudo, eu paro, eu ensino, eu ajudo, né? Tipo assim, Mary Kay mudou mesmo a minha vida, não só a parte financeira, mas me faz acreditar mais em mim, eu me espelhar em mulheres, tipo assim, não é a gente me comparar, eu não posso me comparar se a outra tá melhor do que eu. Se ela tá melhor do que eu, porque ela andou mais do que eu, porque ela trabalhou mais do que eu. Né? Ela teve uma oportunidade melhor, ela aproveitou a oportunidade que ela teve. Tem toda uma outra história, né? Exatamente, eu não me comparo, eu me modelo. Por exemplo, nossa, a história dela é legal, o que eu preciso fazer, né? O que eu preciso realizar, né? Para eu chegar, né? Ou perto de onde ela está, ou aonde ela está. Eu tenho essa noção também que eu não cai do céu. Então, assim, a dica que eu dou por exemplo, se você tem, pelo menos na parte da Mary Kay, no ramo da beleza, se você tem vontade de saber mais, conhecer como que funciona, né, como que é a empresa, como que é a parte das vendas, eu me coloco à disposição para estar ajudando, para estar explicando, porque hoje eu lidero uma equipe, minhas meninas, né, amo de paixão, graças a Deus, e se Deus quiser, pretendo continuar crescendo e, assim, a dica que eu dou é acreditar. Acredita, né, e começa. Com medo, todo mundo tem medo. Né? Quando a gente vai fazer o pedido, às vezes eu preciso fazer um pedido grande, lá na hora que eu olho o cartão, sangue de Jesus. Mas foi. Mas hoje já sei que, tipo, deu certo até aqui, né? Deus faz a parte dele, eu vou fazer a minha. Então, como que as pessoas fazem para te encontrar, para poder ter, né, para poder, Rose, eu decidi, eu quero iniciar, eu quero começar, como eu faço para te encontrar? Então, entre em contato nas redes sociais tem o meu número, né, e acho que 90% de São João me conhece. E só chamar mesmo, né? Pode ser através, por exemplo, às vezes a pessoa não quer nem iniciar agora, mas quer conhecer os produtos, quer saber como funciona, igual, né? Como eu comecei. Eu só tive o contato, eu só conheci Mary Kay porque eu fui experimentar os produtos. Às vezes a pessoa não tem nem ideia do que é, ou quer mesmo conhecer. Essa aula de beleza, esse contato é de graça. Por quê? Porque o investimento que a Mary Kay não tem loja física, então não paga aluguel, não paga imposto. O investimento que a gente tem é esse. É de ter os produtos para levar até a cliente. Não tem o investimento em loja física. Então, assim, o nosso investimento é esse, é ir até a cliente, é prestar essa consultoria. E na parte no caso de ser diretora, o meu trabalho é esse, é ajudar quem está começando, é direcionar, né? E me coloco à disposição. Então a Rose já deixou a dica para a pessoa não ter medo, para ela começar, já tá te dando todas as estratégias aí para você. Vai com medo mesmo, a gente pega a mão uma da outra e vai, né? Então, ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí, na verdade é para unir mesmo aí, pois né? E aí agora a gente já falou um pouquinho dessa vida da Rose também profissional, né? E agora a gente vai voltar um pouquinho para um bate-papo mais pessoal. Hoje a gente está falando de cuidados, de beleza, né? De tudo, de bem-estar. Hoje, o que você não abre mão no seu cuidado no dia a dia? Se você falar assim, nossa, isso aqui eu não saio sem de jeito nenhum. Não saio sem de jeito, assim... Do skincare mesmo, tipo, lavar o rosto não é propaganda, é verdade verdadeira. É propaganda também, né? Mas é o que eu uso, que é o gel de limpeza, porque assim,
eu já acostumei com ele, parece que quando eu não uso, o rosto tá sujo, tá pesado. E o protetor básico ali, e assim, eu até saio às vezes na correria sem a base, mas as pessoas já acostumaram. Já teve até, tipo assim, igual eu disse, às vezes eu vou atender, eu não sou exclusiva Mary Kay, né? Eu tenho mais de uma função. Às vezes eu vou atender um mercado ou uma farmácia e não deu tempo de passar maquiagem porque o cliente podia ir naquela hora e fui. Aí a pessoa olha para mim e fala, você não tá trabalhando hoje não? Tá de folga hoje? Principalmente no verão, se eu tiver de chinelo, não tá trabalhando, então o pessoal já acostumou me ver com o perfil, né? Então, assim, base. Agora, que eu fico doida mesmo sem é batom e brinco. Parece que eu tô pelada, parece que eu não sei nada. Brinco também não fico, não. Exatamente, não consigo também. Só se for grande assim que eu tiro, mas o outro menorzinho eu durmo também. Nessa trajetória toda sua, assim, especificamente da Mary Kay, assim, o que mais te marcou, assim, até hoje, assim? Com certeza foi quando eu consegui o meu diretorado. Porque, assim, eu, né, iniciei as meninas, né, montei minha unidade, aí eu formei diretora, vai fazer fez 2 anos em outubro, vai fazer 3 esse ano, e que aí eu conquistei uma viagem, né, que é tudo pago pelo Mary Kay, um resort chiquetoso lá em Florianópolis, assim, aí marca. Não tem como esquecer. Nossa, Deus. Valeu a pena, né, aquele. Assim, tem muitas coisas marcantes, por exemplo, todo janeiro tem seminário, aí a gente bate as metas, aí, por exemplo, igual eu tô aqui, minha pulseirinha de ouro. Aí, tem muita coisa, né, assim, que vem agregado, ouro, né? Esse ano eu bati uma meta, eu ganhei R$1.000 em compras, fora o lucro, fora os vários benefícios que tem. Então, assim, é muito rentável, assim... Satisfatório, é muito, né? Satisfatório. E tem muitos incentivos, né? Muitos reconhecimentos. Tem muito reconhecimento, porque tipo, eles realmente reconhecem, por exemplo, quem está andando quilômetro extra, quem está fazendo de verdade, porque são números, né? Contra fatos não tem argumento. Então, assim, se você está mostrando ali que você está trabalhando, você tem reconhecimento, e quem não gosta? Porque às vezes você está trabalhando 8 horas por dia, você está ganhando seu salário, vestindo a camisa da empresa, mas o patrão não acha que você não está fazendo mais do que a obrigação. E lá não, lá tipo, eu ganho minha comissão, eu tenho, graças a Deus, a satisfação das clientes, né? Porque eu deixo, quem não quer ficar mais bonita, né? Eu deixo as mulheres mais bonitas, e ainda assim, a partir dos meus pedidos, eu tenho pontos que eu troco por produtos, aí no final do ano eu tenho as metas que a gente ganha. Tem muitos benefícios, né? Tem muita coisa legal. E assim, pra gente já finalizar nosso papo, hoje, se a Rose tivesse que olhar para a câmera ali, que está falando com mais de 30 cidades, milhares de pessoas, né? Muitas pessoas nos assistem também pelo canal do YouTube, pelas nossas redes, mas também pela Conexão TV. E essa frase vai ecoar pelo mundo todo. Qual a frase que você, olhando para a câmera ali, vai falar agora lá para nossa colega que está assistindo? O que você falaria? Então, assim como eu falei que eu floresci na fé, eu já, né, na minha cabeça estão ecoando aqui várias frases, mas sempre que os sonhos de Deus são maiores que os seus, porque por mais que a gente sonhe, quando a gente olha para trás, aconteceu coisas assim que a gente nem podia imaginar, e a palavra fala, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem no nosso coração podia imaginar aquilo que Deus tem pra gente. Então, com fé, com coragem, a gente pode chegar muito além da onde a gente pode imaginar. Ai, que lindo, gente, que profundo, né? Tá explicado, foi ótimo, porque o nome dela, né, foi tão cogitado lá. Eu tô aqui, assim, o episódio inteiro extremamente emocionada, arrepiada e inspirada mesmo com a sua história. Adorei te conhecer, Rose, foi um prazer enorme trazer essa história aqui, compartilhar um pouquinho com a gente, inspirar a gente, né? Queria muito agradecer a sua presença, por você ter de cara aceitado, né, participar desse projeto que está começando agora, né, e você acreditou quando eu falei, Rose, ela, nossa, adorei o propósito, mulheres que ajudam outras mulheres, e assim, muito obrigada mesmo. Assim, eu também só tenho que te agradecer, porque eu acredito que você, de fato, tem muita... Acabamos de ouvir tudo aí que você trouxe pra gente. Pra quem já te conhece,
profissionalmente, mas eu acredito, ou de forma pessoal, né? Muita gente não sabia de tantas coisas assim, né? E eu acho isso muito legal, porque é o que você trouxe, é se inspirar e não se comparar, né? Eu acredito que essa fala vem muito forte aqui dentro do nosso projeto, porque eu acredito que a gente tem que olhar para a mulher, ter uma empatia, valorizar as mulheres que estão tão próximas e a gente nem sabe das histórias delas, né? E você é uma mulher que hoje criou seus filhos, né? Está vivendo uma vida próspera, graças a Deus, fruto de muita dedicação, e é o que a gente falou no início, né? É fé, coragem, então você trouxe muito para agregar para a nossa vida e eu tenho certeza que para de todo mundo. Quero te agradecer novamente por esse espaço, por estar aqui com a gente. Eu sei que sua agenda corridinha aí, mas arrumou um buraquinho para vir aqui conversar com a gente. E só tenho que te agradecer, e agradecer todo mundo também. E pode agradecer aí agora. Então, agradecer primeiramente a quem colocou meu nome, né, na caixinha de perguntas. Obrigada de coração. Agradecer as meninas, né, por terem acatado aí, por terem me chamado. E agradecer principalmente a Deus, porque eu acho que nada é em vão. Então, assim, né, eu já ouvi, em palavras mesmo, tipo assim, pescadora de mulheres. Se eu conseguir levar para alguma mulher, ou para, né, um número de mulheres que Deus sabe, aquilo que eu vivo, né, tipo assim, de conseguir olhar para trás e ver, né, da onde saiu, conseguir realizar ações, aí eu já estou, né, com o meu propósito aí sendo realizado. Verdade. Então chegamos ao fim, né, Jéssica, de mais um episódio com uma mulher incrível, inspiradora, corajosa, muitas coisas boas. Obrigada. E eu espero aí que vocês também tenham gostado. Agradecer nossos patrocinadores, né, Jéssica? Agradecer, né, a Conexão TV, que faz essa conexão, essa ponte entre a gente e vocês, né, que estão aí nos assistindo, aos nossos patrocinadores oficiais, Café Santa Cecília, Amor de Bolo e a Embalar. Esse foi mais um episódio do nosso podcast e só está começando. Continuem ligadinhos aí, gente. E toda mulher é um podcast.